Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou te mostrar duas boas oportunidades em fundos imobiliários para este mês. A primeira delas é o Kinea Renda Imobiliária, que está descontado, que é um fundo de tijolo híbrido, ou seja, investe em galpões logísticos e lajes corporativas. Lançado então em 2010, possuindo um histórico bem grande, também possui um pouco mais de 230 mil cotistas, ou seja, um gigante aí dos fundos imobiliários, gerando assim uma liquidez média diária de quase 3 milhões, o que é muito bom para o investidor, pois ele tem facilidade na hora da compra e venda desses papéis, tendo um score de 4 estrelas. Tem como gestora a Kinea, ou Kinea, como você preferir. Então, olhando mais a fundo a carteira deles, eles possuem 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Aqui está o portfólio deles, são prédios e centros logísticos bem grandes, mostrando o seu alto patamar. Então, as empresas que alugam esses edifícios, esses centros logísticos, são empresas já consolidadas, com um bom poder aquisitivo. Não são empresas que vai chegar, por exemplo, no meio do contrato e vai sair do imóvel, por exemplo, gerando assim uma boa previsibilidade e uma menor volatilidade. E falando um pouco desses contratos, nós podemos perceber que mais de 75% desses contratos eles são com período acima de 36 meses. Então são empresas que estão pensando em ficar um bom tempo nestes imóveis. Falando então um pouco de número, já foi negociado no passado a quase R$170, uma média aqui no período de crise também, depois caiu obviamente, veio caindo no período de crise e agora ele volta a subir novamente, com o retorno das pessoas para o trabalho físico e não mais tanto em home office, diminuindo então a vacância desses prédios comerciais e que no atual momento tem uma vacância de menos de 2%, ou seja, uma vacância muito baixa. Então tudo indica que este fundo imobiliário poderá trazer bons retornos, aliada a uma boa estabilidade. Tanto é que ele está sendo negociado abaixo do seu PVP, está um pouco descontado, o valor patrimonial por cota está sendo avaliado a R$160 e o valor atual da cota, o quanto está valendo neste momento, é 144, ou seja, há um bom desconto. Falando em retorno para o acionista, dividendo, pagou um pouco mais de 7% nos últimos 12 meses. E olhando um período maior, a gente pode ver a constância dele e, obviamente, aqui no período de crise, pagou um pouco menos e agora mostra que está se recuperando, está subindo novamente. Então, tudo indica que ele poderá pagar bons proventos no futuro, ou seja, um pouco mais do que já está pagando, aliada à estabilidade do fundo e a baixa vacância, se tornando assim uma boa oportunidade. E o próximo fundo imobiliário então é o HGRE11, tipo tijolo, de lajes corporativas. Ele também é um fundo bem antigo, já na bolsa, 2008, tem como gestor o Credit Suisse, mais de 130 mil cotistas, gerando uma liquidez de um pouco mais de 2 milhões diários, um score 4. É um fundo aí que veio apanhando muito devido ao home office no período de crise, porque ele é 100% lajes corporativas, então vem de encontro também a questão da vacância dele, que ele vem se recuperando, mas ainda está com uma vacância bem alta, mais de 20%, e esse é um dos motivos então que ele está muito descontado, a 0,85, com valor patrimonial por cota de 161, está sendo negociado neste momento a 136, devido a essa vacância. Neste momento ele vem se recuperando desse período pós-crise e com cada vez menos home office, as pessoas voltando ao trabalho físico, então a gente espera que essa vacância diminua. Ele tem as suas lajes corporativas, então são divididas em 4 estados, a maioria deles em São Paulo, em quase 90%, inclusive em bons pontos em São Paulo, como na Faria Lima, assim como no fundo anterior que eu citei, são empresas de bom poder aquisitivo. E vista também o prazo dos contratos, nesse caso aqui, mais de 80% são para cima de 36 meses, então uma projeção muito boa, trazendo estabilidade. E falando um pouco de retorno, ele entregou mais de 8% nos últimos 12 meses, o que é bom para um fundo imobiliário de tijolo, devido à alta vacância do período de crise, home office e tudo mais. Então ele conseguiu entregar um bom dividendo, mesmo nessa situação. Por isso ele acaba se tornando uma boa oportunidade, porque a vacância dele só tende a diminuir daqui para frente. E agora com o período de deflação, então, melhor ainda. Aqui, se pegarmos um período maior de distribuição de dividendos, a gente pode ver que tem muita constância e cai um pouco aqui no período ruim de vacância, e agora ele tende a começar a melhorar. A gente pode perceber que a partir do segundo trimestre já houve uma melhora nessa distribuição e que só tende a melhorar daqui para frente com a vacância baixando. Então novos inquilinos, gerando assim maior receita e uma maior distribuição de dividendos. Então eu vejo como sendo uma boa oportunidade esse baita desconto
que ele está neste momento. E lembrando que esse vídeo não foi uma indicação de compra ou venda, foi a título didático. E se você gostou do vídeo ou eu te agreguei alguma informação, não esqueça de deixar o seu like. Valeu e até a próxima. Fui!